A Casa da Floresta, capítulo 12. Naquele mesmo dia, Valérius, que era secretário do pai de Gaius, chegou sem fôlego e muito abalado. Acabei de saber que a minha irmã morreu, disse a Gaius. Fale-me sobre isto, Gaius sugeriu, enquanto atravessavam o pátio de parada em direção ao escritório do seu pai. É uma longa história, Valérius respondeu. Perdi contato com a minha irmã quando ela se casou. Não cheguei a vê-la nem uma dúzia de vezes em um número igual de anos. Ela se mudou para muito longe? Valérius deu uma breve risada. Só tão longe quanto deva, mas casou-se com um homem das tribos e meu pai deserdou-a. Gaius balançou a cabeça. Já era bastante ruim para um romano casar-se com uma nativa de família nobre. Ele sabia muito bem como a sociedade romana julgava uma filha que fugisse com um amante nativo. Uma velha que foi nossa ama me mandou a notícia da morte dela. Valérius continuou. E eu descobri, fazendo algumas perguntas, o problema que o marido dela está enfrentando. Eu só o vi uma ou duas vezes, mas ele tinha um irmão adotivo que está nas tropas auxiliares e que me contou que Hadron é um dos corvos e foi proscrito. A questão é que ela deixou uma filha pequena e não sei o que foi feito da menina. Você não conhecia os membros dos corvos? Sim, conheci alguns, Gaius disse, pensando em Cynric. Considerando as condições do nascimento de Cynric, não se espantava de ele ter entrado para uma sociedade secreta dedicada à vingança. Sob as mesmas circunstâncias, pensou, poderia ter sentido o mesmo. De um modo ou de outro, preciso encontrar a filha de minha irmã. O irmão adotivo de Hadron é um dos auxiliares, como disse, e não tem uma esposa a quem pudesse confiar uma menina. O que faz de mim o parente mais próximo da criança. Você pode me imaginar como um tutor de uma garotinha? Eu não vejo a menina desde que era um bebê. Acho que ela deve estar com uns 8 anos. Primeiro precisa achá-la, afirmou Gaius vagarosamente. Cynric talvez soubesse para onde Hadron levar a filha. E, quem sabe, Cynric, que sabia o que era estar separado da mulher amada, poderia ajudá-lo a ver Eilan. Você pode mesmo ajudar-me? Valérius diminuiu o passo e já estavam quase chegando ao escritório de Marcellus e o secretário sabia muito bem que Marcellus desaprovava qualquer contato entre seu filho e o povo da mãe dele. Talvez, Gaio disse cautelosamente. É possível que eu conheça alguém que possa investigar para você. Ele ouvira dizer que Cynric fora chamado ao sul para acompanhar os legionários despachados para punir os salteadores que haviam queimado a casa de Ben-Degid. Ele ficou estarrecido na época, mas a vingança ocasionava estranhas alianças. Diziam agora que Cynric trabalhava com as tropas auxiliares como guia e intérprete. Gaius ficou imaginando se teria mudado de ideia ou se ainda pertencia aos corvos. Se tentasse contatar com Cynric por meio dos canais militares, seu pai descobriria, mas ele acabaria vendo o bretão, mais cedo ou mais tarde, numa das tavernas que serviam à fortaleza. Que a Bonadea o abençoe, Valérius estendeu a mão para Gaius. Então a porta se abriu e eles perfilaram em posição de sentido. Poucos dias depois, ao atravessar o mercado lotado de Deva, Gaius viu Cynric, bem mais alto do que o resto da multidão. Seus cachos haviam escurecido um pouco e seu rosto agora mostrava o início de uma barba. Gaius gritou. Viu Cynric franzir a testa, decidir que aquele jovem oficial lhe era desconhecido e se preparar para continuar andando. Gaius praguejou e abriu caminho no meio da multidão para alcançá-lo. Espere, homem, não me conhece? Ele parou, ficando tenso. Quando os olhos azuis olharam para ele, sombrearam-se. Certamente o rapaz não iria acusá-lo de traidor agora, quando ele próprio estava a serviço de Roma. Acho que ainda lhe devo uma bebida por ter me tirado daquele poço de javalis, disse amigavelmente. Há uma taverna ali, vamos lá? Gaius deu um suspiro de alívio quando a carranca de Cynric se transformou em um sorriso. Agora me lembro de você, disse e acrescentou. Mas acho que seu nome não é Gawain. Como devo chamá-lo, tribuno? Pode falar a verdade. Minha mãe chamou-me de Gawain até o dia de sua morte. Disse a verdade até onde pude.
mas na cidade romana uso o nome de meu pai, Gaius Marcellus Severus. Minha mãe era uma mulher dos Silures. Carrego o cognome silúrico por causa dela. Se soubesse disso na época, eu o teria matado, admitiu Cynric, mas muita coisa aconteceu desde então. Vou beber com você, Romano, ou o que quer que seja. No escuro empoeirado da taverna, Gaius disse: senti muito quando soube do incêndio da sua casa. Não poderia ter ficado mais triste se meus parentes fossem mortos por aqueles hibernianos filhos da mãe. Estou contente por seu pai não ter sido ferido e muito triste pela morte da sua mãe. Era minha mãe adotiva, Cynric observou, mas agradeço-lhe em nome dela. Temos um ditado no norte que diz que o sangue une por 3 gerações e a adoção por 7. Realmente a mulher do meu pai adotivo era tão boa para mim como se tivesse nascido dela. Era uma senhora de fato encantadora, Gaius concordou, e por sua causa lamento a morte dela. Se tivesse desposado Eilan, gostaria de ter este homem como irmão. No entanto, pela origem racial, ele e Cynric estiveram em lados opostos até então. Pelo menos outras pessoas, além dos romanos, cometiam atrocidades, pensou. Eu vi as cinzas da sua casa, mas meu pai me mandou para o norte logo depois. Talvez tenha acertado alguns caledonianos, em homenagem a ela. Fiquei contente em saber que os salteadores hibernianos foram punidos. Pelo menos também acertei alguns golpes por eles. Essa foi a primeira vez na minha vida que não me envergonhei do sangue romano que corre em minhas veias. Cynric continuou. Acho que aquela festa de Beltane, em que você foi nosso hóspede, foi a última vez em que fomos felizes todos juntos. Todos os que sobreviveram estão espalhados agora. Estive na Colina das Donzelas no último festival de Beltane, Gaius disse cuidadosamente. Vi Dieda e Eilan, sua irmã adotiva. Fiquei feliz em saber que ela sobreviveu. Sim, Cynric falou laconicamente. Ela está na Casa da Floresta e é uma sacerdotisa da grande deusa. Quanto a Dieda, é parenta de Eilan, não minha, e nem sei se vai ficar lá. Tenho um amigo nas legiões, Gaius resolveu tocar no assunto que o levava até ali. Cynric riu. Bem, isto não me surpreende. Gaius sacudiu a cabeça. A irmã dele casou-se com um bretão e foi banida pelos parentes. Tiveram uma filha, mas a irmã morreu e dizem que o marido está fugido. Meu amigo quer encontrar a menina. Fugindo? Cynric falou pensativamente. Por que está perguntando a mim? Porque dizem que ele era um daqueles que voam à meia-noite. Muitos pássaros voam à meia-noite. Cynric ficou olhando para o vinho. Como é o nome do homem? Hadron, disse Gaius. Sua mulher chamava-se Valéria. Entendo pouco de pássaros, retrucou Cynric, mas posso perguntar por aí. Será que a menina foi levada para a Casa da Floresta? As suas parentas não saberiam? Posso perguntar, respondeu Cynric. Eu preferiria perguntar a ela pessoalmente, pensou Gaius, mas não sabia como dizer isto. E como podia saber se Eilan iria querer vê-lo de novo? Se estivesse feliz na Casa da Floresta, ele não estaria perturbando a sua paz tentando vê-la? Ele tinha cumprido a sua obrigação para com Valérius. Será que não deveria dar uma desculpa e desaparecer de novo? Percebeu que havia ficado muito tempo calado quando Cynric tornou a encher o copo de vinho e o empurrou na sua direção. Existe mais coisa nisso do que uma criança perdida, disse o bretão. O que é que você queria realmente me dizer? Preciso tornar a ver Eilan, Gaius deixou escapar de repente. Juro que não quero prejudicá-la, só quero saber se ela é feliz lá. Por um momento, Cynric ficou olhando para ele. Depois jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada, que fez com que todo mundo que estava no salão olhasse para o lado deles. Você está apaixonado, ele tornou a rir. Eu devia ter reconhecido os sintomas. A minha garota não está também trancada atrás daqueles muros? Mas você é da família, Gaius afirmou com seriedade. Vão deixá-lo falar com ela. Pode me ajudar? Por que não? Cynric sorriu. Nunca vi motivo para manterem as sacerdotisas engaioladas. Isto é, algo que vocês romanos fariam. Dieda não quer me ver nem falar comigo desde que foi para lá, mas minha irmã adotiva não é uma prisioneira.
Vou ver o que posso fazer por você, esvaziou a taça de vinho. Esteja na extremidade do caminho que leva à casa da floresta daqui a 3 dias, 1 hora depois do meio-dia. Enquanto Eilan esperava na floresta, perto do bosque sagrado, na claridade incomum do sol daquele começo de manhã de verão, percebeu surpresa que estava tremendo. A princípio, quando Cynric falou com ela sobre a possibilidade de um encontro com Gaius, aquilo pareceu uma resposta às suas mais ardentes preces, mas percebeu logo que a coisa mais perigosa do mundo é uma prece atendida. Suas chances de manter o encontro em segredo eram muito pequenas e ninguém acreditaria nela se fossem descobertos. No fim, tinha ido pedir conselho a Caillan. Não há nada que possa fazer, já que você o chamou aqui. A não ser comparecer ao encontro, Caillan respondeu. Vou estar perto o suficiente para ouvir o que disserem o tempo todo. Assim, se depois me perguntarem, poderei jurar que não trocaram nenhuma palavra que não pudesse ser dita na presença dos pais de um ou de outro. Está de acordo? Eilan inclinou a cabeça, depois virou-se para sair. Na verdade, estava um pouco aliviada. Se ia falar com ele na presença da sacerdotisa, não poderia fazer-lhe nenhuma pergunta perigosa. Espere, Caillan interrompeu. Por que me procurou? Você certamente não imaginou que eu aprovaria isso. Não estou fazendo nada que traia os meus votos, Eilan encarou outra mulher. Mas sei como as línguas ferinas são capazes de inventar uma história. Achei que você me aconselharia de acordo com o que achasse certo, não importa o que sentisse. E então virou-se para sair mais uma vez, mas se lembrou, com alguma satisfação, do rubor que invadira o rosto da outra mulher. E então ela esperou, sabendo que, com aquela espectadora implacável, não tinha nada a temer. Se lhe tivessem perguntado antes se tinha medo de Gaius, teria dito, sem hesitar, que não, mas à medida que as sombras diminuíam, foi ficando assustada e depois aterrorizada. Oh, Caillan! Ela se virou para outra mulher que estava sentada numa pedra na extremidade da clareira, bordando. O que vou dizer a ele? Por que me pergunta? Não sou a pessoa mais adequada para dar conselhos a uma donzela sobre como lidar com um homem. Caillan respondeu com um sorriso sardônico. Eilan suspirou. À medida que o tempo passava, percebeu que ele levaria algum tempo para ir de Devo até ali. Enquanto esperava, sua mão procurou a de Caillan. Ela estaria se metendo em um assunto que, afinal de contas, não era da responsabilidade dela? Não disse a si mesma com firmeza. Era seu dever descobrir o que fosse possível sobre os parentes da criança. Assim, tranquilizada, esperou, e seu coração começou a bater com força, quando finalmente viu uma sombra no caminho. Era a primeira vez que via Gaius vestido com o uniforme e o elmo da legião romana. Ficou impressionada como ele ficava bem assim. Parecia mais alto sob o elmo de crista vermelha e a cor combinava com seus olhos escuros. Entrou na clareira e estacou. Se ficou surpreso em encontrar 2 mulheres em vez de uma, isso só transpareceu no piscar momentâneo dos olhos. Cumprimentando-as, tirou o elmo e colocou-o debaixo do braço. Eilan ficou olhando para ele. Ela nunca tinha dado mais do que uma olhada rápida num oficial romano uniformizado, e isto enfatizava as diferenças entre eles. No entanto, pensou, pelas leis deles, somos todos romanos. Foi como uma revelação para ela. Ele a olhou e sorriu, e subitamente todas as coisas que ela tivera a intenção de dizer lhe fugiram da mente. O olhar de Gaius foi de Eilan para outra sacerdotisa e ele pensou o que poderia dizer. Jamais imaginara que o encontro seria testemunhado por uma terceira pessoa. Não se arriscou a aborrecer o pai e atrair a ira do pai dela para trocar umas poucas palavras comedidas na presença de um verdadeiro dragão. Mas quando viu o olhar divertido de Caillan, sua raiva esfriou. Se Eilan era uma virgem vestal, ou o que havia de mais próximo a isto nas Ilhas Britânicas, ele não podia culpá-la por querer uma testemunha que pudesse atestar que ela não quebrara seus votos. Ele imaginou como poderia deixar claro que para ele ela era tão sacrossanta como uma virgem do templo de Vesta.
Recordou como havia ficado emocionado pela confiança dela quando se sentou ao lado dele na fogueira de Beltane, como se comovera com a sua inocência. Kylian, evidentemente, era outra questão. Viu logo que a mulher mais velha não teria confiança nele, ou nos dois, para permitir que se afastassem de sua vista, e por causa de Eilan ficou indignado. Imaginava que as sacerdotisas cresciam ouvindo histórias das atrocidades romanas. Para as mulheres da Casa da Floresta, o simples fato de ele ser um romano e homem era o bastante. A verdade é que se Kylian não estivesse ali, talvez tivesse beijado Eilan. Ela estava muito atraente com aquele vestido de linho claro que realçava o ouro dos cabelos. Achou que a roupa devia ser do tipo padrão entre sacerdotisas, porque Kylian usava o mesmo tipo de vestimenta, embora na cor azul escura. Ambas tinham pequenas facas de lâmina curva pendurada na cintura. Após um momento, Eilan começou a contar-lhe acerca da menina que estava na casa das sacerdotisas, de forma pouco coerente, mas ele soube imediatamente que devia ser filha da irmã de Valérius. Mas isto é espantoso, exclamou. Acho que deve ser a mesma menina que me trouxe aqui, a sobrinha do secretário de meu pai. Quantos anos tem? A deusa deve estar nos guiando, disse Eilan. Acho que não tem ainda 10 anos. Bem, ainda não tem idade para casar-se, pois a legislação romana não permite o casamento de uma menina de menos de 12 anos. Ele acrescentou alegremente. Isto é bom, senão Valérius provavelmente iria sentir-se na obrigação de tomar alguma providência. Agora vai ter que se casar com alguém para montar um lar para ela. Não é necessário, redargueu Eilan. A menina é feliz onde está, e você pode dizer isto a ele. Gaius franziu a testa. Sabia que para Valérius, que vinha de uma boa e antiga família, não pareceria adequado deixar uma parenta vivendo longe da proteção da família. Mas, como não tinha parentes que pudessem tomar conta da menina agora, talvez a promessa de Eilan de que se encarregaria da saúde e da segurança da menina fosse suficiente para ele. Afinal de contas, em Roma, a maior honra possível para uma menina era ser aceita no tempo de Vesta. Enquanto mantinha sua posição ritual, ela era tratada como uma rainha, ou pelo menos como uma imperatriz. Ele tentaria convencer Valérius. Percebeu que estava fazendo comentários sem importância acerca da menina, que nem conhecia. Quando viu Kylian olhando para ele, já haviam dito tudo o que tinha para dizer acerca do assunto, e começavam a se repetir. Estava na hora de dizer adeus. Parou olhando pensativamente para Eilan. Ele supunha que não teria outra oportunidade de falar com ela como esta relativa privacidade. Gostaria de despedir-se direito, mas não podia fazê-lo diante de Kylian. De qualquer maneira, não se exporia a este tipo de tentação, mas Eilan ainda olhava para ele, com uma pergunta nos olhos. Eilan, gaguejou, pois Kylian estava vigiando. Você sabe o que eu gostaria de dizer? Estendeu a mão sem ousar tocar nela, e então, quando Kylian tossiu, fez uma saudação formal de despedida, mas leu a resposta de Eilan no seu sorriso. Depois que partiu, Eilan correu para Kylian. Então este é o romano com quem você sonha o dia inteiro, a ponto de não conseguir nem mesmo forrar um colchão. Não consigo entender. A meu ver, não tem nada de especial. Bem, não esperava que você fosse gostar dele, Eilan protestou. Mas é atraente, não é? Não acho que seja melhor do que qualquer outro romano, Kylian disse. Ou, aliás, do que qualquer outro homem. Para mim, seu irmão adotivo Cynric é muito mais bonito. Tem um rosto mais delicado e não parece pensar que o mundo gira em torno dele. Eilan avaliou que em matéria de gosto não havia unanimidade possível e ela não achava Cynric particularmente atraente, mas Dieda certamente achava. Mas Gaius era diferente. Ele não parecia tipicamente romano de forma alguma, e o próprio Gaius não parecia considerar sua linhagem romana como algo especial. E nem poderia, se pensou em abandoná-la para casar-se comigo, disse a si mesma. Ela não admitiu nem por um momento casar-se com outra pessoa. Quanto aos homens, o mundo estava cheio deles. Mal percebia o quanto o fato de pensar em Gaius diferenciava sua vida antiga do que agora parecia natural a ela. Eilan,
Você está sonhando acordada de novo, Kailan falou asperamente. Vá procurar Senara e diga a ela o que descobriu. E depois vá ter com Lattes para a sua aula. Se conseguir prestar atenção, um dia pode se tornar tão competente na ciência das ervas quanto Mielin. Assim repreendida, Eilan foi tratar das suas obrigações, mas não pôde resistir a relembrar obsessivamente cada palavra que havia dito a Gaius e a resposta dele. Ela não podia acreditar que não tornaria mais a vê-lo ou a falar com ele. Ele parecia fazer parte da vida dela mesmo depois daquela despedida formal. Naquela noite, quando foi atender a Lianon, a sacerdotisa olhou para ela consternada. — O que foi isso que eu ouvi dizer? Você saiu do templo para se encontrar com um homem? Esse não é o comportamento esperado de uma sacerdotisa da Casa da Floresta. Estou desapontada com você, repreendeu-a. Eilan ficou vermelha de raiva. Por isso é que tinha pedido a Kailan para testemunhar seu encontro, afinal. Eu não disse nenhuma palavra a ele que não pudesse ser dita na presença de todas vocês. Lianon suspirou. Não afirmei isso, mas o fato é que não aconteceu na presença de todas nós, e haverá falatório. Graças a Deus a Kailan estava lá, mas ela devia saber que não podemos nos sujeitar nem mesmo à suspeita de um escândalo. Por isso é ela, e não você, quem será castigada. Rogo-lhe que antes de fazer uma coisa dessas de novo, pense que por sua causa outra pessoa foi castigada. Você é jovem, Eilan, e os jovens são sempre imprudentes. Castigada? Mas não é justo. O que vai fazer com ela? Eilan perguntou apreensivamente. Não vou espancá-la se é o que está pensando, Lianon falou sorrindo. Mesmo quando era pequena, jamais bati nela. Talvez devesse tê-lo feito. Quanto ao castigo, cabe a ela contar-lhe se quiser. Mas mãe, Eilan protestou, foi você que me disse para descobrir se a criança tinha alguma família. Não falei para você indagar com romanos. Lianon respondeu irritada. Eilan imaginou como poderia descobrir algo sobre os parentes de uma criança romana de outra maneira. Mais tarde, no meio das sacerdotisas, Eilan conseguiu uma oportunidade para falar com Kailan. Lianon me disse que teve de castigá-la. Você pode me perdoar? Vai ser muito ruim? Ela disse que não iria bater em você. É verdade, respondeu. Há uma casa na floresta onde provavelmente irei passar algum tempo meditando acerca dos meus pecados, enquanto arranco o mato que cresce em volta e ponho o lugar em ordem. Não é um grande castigo. Lianon não sabe que atualmente para mim é um luxo ficar sozinha com minha música e os meus pensamentos. Você não deve pensar que estou sendo maltratada. Sozinha na floresta? Não vai ficar com medo? De quê? De ursos? Lobos? Andarilhos? Os últimos ursos daqui foram capturados há mais de 30 anos. Quanto tempo você que viu no mercado uma única pele de lobo? Quanto aos homens, você sabe muito bem que posso afugentar qualquer homem vivo. Não tenho medo. Eu ficaria aterrorizada, Eilan disse sobriamente. Tenho certeza que sim, mas não tenho medo da minha companhia. Eu posso pensar na música quando quiser, sem a interferência de uma aula ou de uma obrigação. Portanto, ficarei contente. Kailan tranquilizou-a. Não há nada nesse castigo. Se ela quer chamá-lo assim, que me perturbe. Eilan não falou mais nada. Sabia que, pelo menos no que se referia ao serviço de Lianon, ela e Dieda dividiram uma boa vontade as obrigações de Kailan. Não era nenhum sacrifício. Ela amava Lianon, apesar dos seus defeitos, e sabia que sua tia também a amava. No entanto, sentira a falta de Kailan. Ocorreu a ela que, se Lianon fosse uma pessoa diferente, ela teria levado uma surra ou outra forma de punição. Não importa como Kailan considerasse o castigo. Eilan era responsável por ele. Sentiu-se culpada, mas não o suficiente para se arrepender do encontro com Gaius. Só queria ter dito mais do que falou, embora não soubesse bem o que. Quando Kailan partiu da Casa da Floresta, Eilan percebeu que ela não era muito querida entre as outras mulheres. Só Mielin e Elidith pareciam ser amigas dela, e Lianon, é claro. O tempo mudou quando o verão foi se aproximando do outono. Quando o equinócio se aproximou, houve chuva, e uma noite bem tarde,
quando as mulheres estavam na casa das donzelas, sentadas em volta da lareira. Eilan se viu pensando em Caillan, o seu exílio. Será que a cabana tinha goteiras? Como estaria reagindo ao silêncio e à solidão da floresta? As mulheres estavam inventando adivinhações e, finalmente, cansadas do passatempo, pediram a Dieda para cantar ou contar-lhe uma história. Dieda concordou. O que gostariam que eu contasse? Conte-nos uma história do outro mundo, disse Mielin. Como Bran, filho de Febal, viajou para a terra do ocidente. Todos os bardos conhecem essa história. Dieda cantou e contou a história de Bran e seu encontro com o deus do mar, Mananã, senhor das ilusões, que transformou o mar num bosque cheio de árvores, os peixes em pássaros que voavam pelo ar, e as ondas em arbustos, e as criaturas do mar em ovelhas, de modo que pareceram navegar por um bosque florido. Quando Mananã caiu do barco, as ondas avançaram, de modo que o deus do mar foi atirado na praia e todos os outros homens morreram. Quando terminou, pediram-lhe para contar outra história como se fossem crianças ali sentadas enfeitiçadas. Conte a história do rei e das 3 feiticeiras, sugeriu uma das mulheres. E Dieda começou como todas as histórias costumam começar. Há muito tempo tudo era melhor do que agora, e havia mais portões entre o outro mundo e este, e se eu estivesse lá, não estaria aqui agora. Bem, então, em um tempo mais antigo do que o avô mais velho pode contar, havia um rei e a sua rainha. E foi na véspera de Samain, quando os portões entre os mundos são abertos, e do tempo entre os tempos, entre a meia-noite e 1 ano. E o amanhecer do seguinte, que as 3 feiticeiras chegaram na porta. A primeira tinha um focinho de porco, e seu lábio inferior descia até aos seus joelhos, e escondia a roupa. A segunda tinha os lábios de um lado da cabeça, e uma barba que escondia os seios. E a terceira era uma criatura horrenda, com um braço e uma perna. Debaixo do braço carregava um porco, que era tão bonito que parecia uma princesa. Nessa altura todas as mulheres riam. A própria Dieda sorriu um pouco e depois continuou. As 3 feiticeiras entraram e ocuparam 3 lugares ao lado do fogo, de modo que não sobraram assentos ao lado do fogo para o rei e a sua rainha, que foram obrigados a se sentar ao lado da porta. Então a primeira delas, que tinha um lábio comprido, disse: "Estou com fome. O que tem para comer?" Eles se apressaram em preparar-lhe uma tigela de mingau, suficiente para 12 homens, e ela gritou: "Vocês são sovinas, ainda estou com fome." Ora, nesta noite nenhum pedido de um convidado pode ser negado, então a própria rainha foi ajudar as suas aias a fazer mais mingau para as convidadas, e pôs bolos de aveia no forno para assar. Mas não importa, quanta comida colocassem diante da convidada, ela resmungava: "Ainda estou com fome." Então a segunda, a barbada, reclamou: "Eu estou com sede." Quando trouxeram um barril de cerveja, bebeu tudo em um gole só e reclamou que ainda tinha sede. E quando começaram a temer que as feiticeiras comessem todas as provisões do inverno que estavam para chegar, a rainha e o rei saíram para discutir o que fazer com as convidadas. Aí uma das fadas apareceu para eles e deu bom dia à rainha. "Que todos os deuses a protejam, boa senhora. Por que está chorando?" E a rainha contou-lhe a respeito das 3 feiticeiras horrendas e disse que tinha medo, que as criaturas comessem tudo o que tinha em casa e depois devorassem o rei e a rainha. E a fada disse a ela o que deveria fazer. Então a rainha entrou, sentou-se e começou a fazer tricô. Finalmente a primeira feiticeira perguntou: "O que está fazendo, vovó?" E a rainha respondeu: "Estou tricotando uma mortalha, querida tia." E a segunda feiticeira perguntou através da barba: "Para quem é a mortalha, vovó?" "Oh, para quem quer que esteja sem casa esta noite, querida tia." Após algum tempo, a terceira perguntou, beijando o seu porco: "E quando você usará a mortalha, vovó?" Neste instante, o rei entrou gritando: "A montanha negra e o céu sobre ela estão em fogo." Quando ouviram isso, as 3 feiticeiras gritaram: "Ai de nós, o nosso pai se foi!" E saíram correndo pela porta, e nunca mais foram vistas naquele país por nenhum ser vivo, ou se foram, e eu nunca soube. Dieda calou-se.
Após uma longa pausa, enquanto o vento gemia em volta do prédio, Mielin disse: Eu ouvi Kailian contar uma história muito parecida com essa há muito tempo. Você aprendeu com ela? Não, respondeu Dieda. Ouvi meu pai contá-la uma vez, quando era muito pequena. Suponho que seja muito antiga, afirmou Mielin, e é claro que ele é um dos maiores bardos. Mas você a contou tão bem quanto qualquer druida. Você ou Kailian poderiam dirigir o colégio tão bem quanto ele. Oh, sem dúvida, Dieda zombou. E por que não sermos também juízes? Realmente, por que não? Eilan pensou. Kailian teria uma resposta para isso, mas ela não estava lá.